Amém. Graças a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Hoje seria meu último dia de férias. Seria do verbo não está sendo, né? Mas por um bom motivo. Um motivo que me deixa alegre realmente. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós usamos o texto da Ara. Possivelmente foi o que o irmão irá projetar também. Capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Você pode acompanhar em sua Bíblia, ou possivelmente será projetado também, para quem deseja. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos falar com Deus mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua santa palavra mais uma vez aqui nessa noite. O nosso clamor é que o Senhor tire de nós todos os impedimentos, ó Pai. Que todas as minhas limitações não sejam suficientes para impedir o Teu povo de ser edificado mais uma vez e o Teu nome ser glorificado nesse lugar, como sempre acontece quando a palavra de Deus é pregada aqui nesse lugar. Tira de nós toda a surdez, livra-nos definitivamente com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que consigamos compreender a Tua palavra, a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira. Essa foi a última vez que Jesus falou eu sou, aqui no Evangelho de João. Há outros momentos no Evangelho de João que o Senhor Jesus se apresentou dessa forma: eu sou. É nesse Evangelho que o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, no apagar das luzes, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus se revelou como a videira verdadeira na mesma noite em que ele já tinha se revelado como o caminho, a verdade e a vida.
o contexto é o mesmo. Era um contexto de despedida. Havia um clima de tristeza no ar. Havia um clima de morte também se aproximando. Jesus já tinha revelado que estava prestes a partir. Jesus já tinha revelado que havia um traidor entre eles. Jesus já tinha ceado com seus discípulos. Era uma noite de tristeza. A última noite de Jesus com os 12 iniciou como algo que prometia muita alegria. Mais uma celebração da Páscoa. Mais uma celebração da libertação do Egito. Mas a noite foi tomando um contorno cada vez mais triste, até chegar num momento alto, quando Jesus se declarou, ou declarou em alto e bom som: eu sou a videira verdadeira. Essa afirmação de Jesus deve ter caído como uma bomba no coração dos seus discípulos. Deve ter sido difícil para eles assimilarem essa afirmação de Jesus. No mínimo, eles ficaram muito surpresos. Qualquer judeu ficaria indignado ao ouvir alguém dizendo: eu sou a videira verdadeira. E para entendermos isso, precisamos ir lá no Antigo Testamento. Precisamos retroceder na história para compreendermos o peso dessas palavras de Jesus. O que realmente significa ou significou quando Jesus se declarou como sendo a videira verdadeira. Vamos deixar João 15 de lado por um momento e vamos voltar um pouco na história, ou na verdade, vamos voltar quase que toda a nossa história. E vamos rememorar os primeiros capítulos de Gênesis, quando narra a forma maravilhosa que como Deus criou a terra e todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Ele criou os céus e depois povoou os céus. Ele criou os mares, os oceanos e depois povoou os mares e os oceanos. Então, ele criou a terra seca e povoou a terra seca. Criou um jardim de maravilhas e pôs o homem nesse jardim de maravilhas. Um jardim que foge à nossa compreensão e não conseguimos entender ou ter em mente tudo que havia naquele jardim, mas o que havia de mais precioso nós sabemos. O maior tesouro do Éden. A joia mais preciosa do Éden não eram suas belas flores, ou seu bosque, ou suas árvores. O maior tesouro do Éden era a comunhão perfeita que havia entre o homem e Deus. Nada era mais belo do que isso. Homem e Deus, criador e criatura, se relacionavam diretamente. O homem em um estado de pureza, o homem em um estado de santidade, falando, tendo relacionamento direto com Deus, completamente santo. Isso acontecia no Éden. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17, eu vou ler para os irmãos, o Senhor deu um importante aviso. Olha o que está escrito em Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando o Senhor explicou para Adão que a consequência imediata da desobediência seria a morte, ele estava se referindo a pelo menos 2 tipos de morte. Em primeiro lugar, Deus estava se referindo à morte como o fim da vida, a morte física, a morte natural, que não constava no primeiro cenário. O homem não foi feito originalmente para a morte. Por isso a morte é tão difícil para a gente. Como se nós não tivéssemos sido programados para morrer. Mas o Senhor falou: certamente morrerás, se você desobedecer. Mas em segundo lugar, quando Deus falou certamente morrerás, estava dizendo que os homens morreriam para Ele, para Deus.
que aquele cenário perfeito, que aquele relacionamento perfeito chegaria ao fim. Deus estava se referindo a um tipo de morte espiritual que iria banir definitivamente o homem da presença de Deus. Os laços seriam cortados se o homem desobedecesse. Mais do que isso, eles se tornariam, homem e Deus, criatura e o Criador, se tornariam inimigos. É isso que Deus estava dizendo. Eu costumo dizer que essa precisa ser a primeira grande notícia para a humanidade. Que o pecado tornou o homem inimigo de Deus, ou melhor, ou pior, o pecado tornou Deus inimigo dos homens. Era sobre isso que Deus estava se referindo quando disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. E sabemos exatamente o que aconteceu. O homem escolheu a morte. O homem escolheu desligar-se de Deus, o homem deliberadamente escolheu desobedecer. E tudo que o Senhor falou que aconteceria caso eles desobedecessem, de fato aconteceu. No lugar da perfeita comunhão surgiu um distanciamento eterno. Criou-se um abismo eterno entre o homem e o Senhor. Que tragédia. Lembra do primeiro cenário? Harmonia perfeita. Comunhão perfeita. E é isso que o pecado faz desde a sua origem. Separar o homem de Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 8, narra o primeiro episódio em que ficou nítida a separação entre o homem e Deus. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Que tristeza, irmãos. A presença de Deus, que até então era motivo de alegria, tornou-se motivo de pavor. O homem que possivelmente passava o dia naquela expectativa de ter um encontro com Deus, e se sentia alegre quando ouvia os passos do Santo Deus se aproximando pelo jardim, agora estava apavorado com a possibilidade de ter um encontro com Deus. Antes o coração pulava de felicidade. Agora as pernas tremem de medo, de pavor. Resultado do pecado: certamente morrerás. Desde então, nunca mais um homem conversou com Deus face a face. Deus e os homens tornaram-se distantes e inimigos. Mas o Senhor tem um plano. Na verdade, o Senhor sempre teve um plano. Ele sempre teve um plano. Um plano para reconstruir a comunhão quebrada no Éden. Antes mesmo do homem desobedecer, o Senhor já tinha providenciado um escape. Um plano de escape. O plano do Senhor começou a ser revelado ainda lá no jardim, em Gênesis 3:15, mas foi em Gênesis 12 que o Senhor começou a pôr em prática o seu plano. Isso aconteceu quando ele apareceu a Abraão com a proposta de abençoá-lo e, a partir dele, criar um povo exclusivo para si, exclusivo para Deus. Através de Abraão, percebam bem, o plano de Deus era criar um povo. O Senhor não separou um povo. A ideia que a gente tem, quando fala de um povo escolhido, é que Deus olhou o mapa mundi e sacou um povo para ser seu. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, ele criou um povo do nada. Ele tirou Abraão de sua terra para, a partir de Abraão, ele criar um povo com interesse, com um plano de se relacionar diretamente com o povo aqui da terra. Era uma forma de encurtar a distância. Era uma forma de Deus voltar a relacionar-se com os homens. Era uma forma de reconstruir a comunhão quebrada lá no Éden. Israel, queridos, Israel passou a ser o único povo da terra que se relacionava diretamente com Deus.
O único povo aliançado com Deus. Qualquer homem, qualquer pessoa que quisesse se relacionar com Deus, deveria fazer aliança com Deus de Israel. Deveria pertencer a esse povo. Foram quase 1000 anos, desde a promessa do Senhor a Abraão, até que o povo saísse realmente como um povo de Deus, livres da escravidão do Egito. E durante esse tempo, o Senhor investiu muito tempo para que Israel fosse formada como uma nação santa. Bem mais tarde, sob a liderança de Moisés, livres já da escravidão do Egito, no deserto, caminhando para a terra prometida, o Senhor falou ao seu povo. Olha o que o Senhor disse em Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes as minhas alianças, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. O Senhor formou Israel, então, para que Israel fosse a vitrine da glória de Deus. O Senhor formou Israel para que Israel fosse o único povo que falasse diretamente com Deus e que Deus falasse diretamente com ele. Deus formou Israel para que todos os povos, preste atenção, todos os povos testemunhassem como é feliz a nação que o Senhor é o Deus. Israel foi plantada, então, foi separada, foi erguida, foi formada, foi gerada com esse propósito. Com o propósito de ser vitrine da glória do Senhor nessa terra de pecado. Todos os homens, todos os povos deveriam olhar para Israel e confessarem que como é maravilhoso a vida daqueles que temem ao Senhor. Era para Israel reluzir a glória de Deus. Por tudo isso, irmãos, Israel é chamada no Antigo Testamento de a videira do Senhor. A videira de Deus, ou a vinha do Senhor. Salmos de número 80, versículo 8, adiante diz assim, trouxeste uma videira do Egito. Quem é essa videira? Israel. Então quem chama Israel de videira? O próprio Deus. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra, Israel se multiplicando. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Ainda do Salmo 80, a partir do versículo 14, parte do 15, diz assim, o Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, protege a que a tua mão direita plantou. Então quem é que chama Israel de videira no Antigo Testamento? O próprio Deus. A figura de Israel é de uma videira. Plantada pelo Senhor, enriquecida pelo Senhor. Então a grande missão de Israel era ser a videira de Deus, plantada para alimentar os ramos do Senhor. Israel foi providência de Deus. Israel foi formada para que novamente os homens pudessem estar ligados ao Senhor. E todos os ramos que estivessem ligados a essa videira estariam ligados ao Senhor. Esse era o plano. Israel, a grande videira. E quem estivesse ligado na videira, estava ligado ao Senhor. Um projeto belíssimo da parte de Deus. Algo maravilhoso. Imagina se nós ouvíssemos falar que nós fomos plantados por Deus aqui para sermos a videira de Deus nesse lugar. E quem estivesse ligado a nós estaria ligado a Deus. E quem estivesse desligado conosco estaria desligado de Deus. Israel, irmãos, era o escape do Senhor aqui nessa terra.
era a porta de escape para os pecadores, era a nação santa. Mas houve um problema. Como videira, Israel falhou. O profeta Jeremias denunciou isso. Jeremias capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: eu mesmo te plantei como videira excelente. Olha que maravilha. Da semente mais pura, como, pois, te para mim uma planta degenerada, como de videira brava. A reclamação de Deus era que Israel, no lugar de ser videira excelente, tornou-se uma videira degenerada. No lugar de ser luz para as nações, estava se comportando pior do que as nações idólatras. A reclamação de Deus era que Israel, ao invés de ser lugar de transformação de pecadores, estava corrompendo pecadores. A reclamação de Deus era que Israel, no lugar de ser uma videira santa, tornou-se uma videira rebelde. Israel falhou em sua missão. Mais do que falhar em sua missão, Israel fez exatamente aquilo, o contrário do que ela foi plantada para fazer. É diferente, não é? Uma coisa você dá uma ordem ao seu filho, ele vai lá e faz a ordem errado. Erra alguma coisa, erra o tempo, o modo de execução. Era para fazer o serviço de um jeito, ele acaba fazendo de outro. Errou no serviço. Outra coisa é quando você dá uma ordem ao seu filho, ele vai lá e faz ao contrário. Já aconteceu isso com vocês? Foi o que aconteceu com Israel. Vai lá e seja luz para as nações. Israel estava cegando as nações. Vai lá e seja uma porta de escape para pecadores. Israel estava degenerando os seus vizinhos. Vai lá e dê testemunho de como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel estava idolatrando e seguindo atrás de falsos deuses. Não foi por acaso que o profeta Isaías escreveu a canção da videira. Conhece a canção da videira? Não é aquela videira, não é essa não. Antes dessa videira que a gente cantava, não canta mais não, né? Canta, pastor Miguel, videira. Canta aí. Isaías compôs a canção da videira. É algo tão assustador. Nós conseguimos entender, compreender os sentimentos de Deus. Eu trouxe esse texto de Isaías, capítulo 5, você pode acompanhar na tua Bíblia. Eu trouxe na versão NVI, que fica mais claro o que Deus está falando através de Isaías. Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Então preste atenção na canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Que plano frustrado. Olha o versículo 3. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Imagina essas palavras da boca do próprio Deus. Eu plantei vocês aqui e a expectativa era que viessem uvas boas, mas vocês só me dão uvas azedas, uvas amargas. O versículo 3 pergunta: o que mais eu poderia fazer? Tudo que poderia ser feito foi feito. Tudo que deveria ser feito em favor de vocês, Israel, eu fiz, diz o Senhor. Mas é terrível o que vem ainda em Isaías 5. Qual o versículo 5? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Preste atenção, ele é o Senhor da vinha. Ele faz o que ele quiser. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuvas sobre ela.
Versículo 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Isso aqui é assustador. É Deus falando para o seu povo que ele ama, que ele criou. É Deus falando para o seu povo o seguinte: eu vou tirar tudo aquilo que protegia vocês até então. Eu vou arrancar as cercas. Eu vou derrubar o muro. Vocês vão ser pisoteados. Mais do que isso, eu vou ordenar que as nuvens não derramem mais chuva sobre vocês. Vocês serão um terreno baldio. Serão transformados em terra desolada. E para que ninguém ficasse com dúvida, no versículo 7, Deus identifica Israel como a videira e os homens de Israel como os ramos, como as plantações. Então Israel foi a videira que não cumpriu o seu papel. Por isso foi julgada pelo Deus. Por isso Jesus fez essa importante revelação, voltando agora para João 15. João 15, versículo 1, antes de entregar-se ao sacrifício da cruz, Jesus falando para os seus sacrifícios, para os seus discípulos, homens judeus que conheciam muito bem o Velho Testamento, homens que sabiam que Israel era a videira de Deus. Para esses homens Jesus disse: eu sou a videira e não Israel. Entende agora? Quem ouvia Jesus dizendo videira jamais estaria cantando videira, 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 videira. Era motivo de pavor. É motivo de pavor. Chegar para a nação e falar: vocês como videira, vocês fracassaram. Eu sou a videira. Até aqueles dias, para ter acesso a Deus, a pessoa deveria estar ligada a Israel. Somente quem tivesse ligado a Israel estava ligado com Deus. Mas Jesus estava substituindo Israel como videira. Agora só terá acesso a Deus quem estiver ligado a Jesus. Mesmo quem for israelita, descendente do pai Abraão, se não estiver ligado a Jesus, não verá Deus. Mas seguindo, irmão, Jesus não disse apenas que ele era videira. O que ele era uma simples videira ou mais uma videira. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. A verdadeira. Aqui precisamos ter muito cuidado, pois em nossa cultura, verdadeiro é sempre o oposto ao que é falso, não é verdade? O que é verdadeiro? O que é verdade? É o que faz oposição ao que é falso, ao que é mentiroso. Mas na Bíblia nem sempre é assim. Na literatura bíblica, por vezes, ou na maioria das vezes, verdadeiro está ligado à perfeição, à plenitude, à excelência. Então, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, ele não estava chamando Israel de a videira falsa. Israel não se auto-intitulou videira. Quem fez de Israel videira foi o Senhor. Israel era uma videira, sim, verdadeira, no sentido de não ser mentirosa. Jesus, quando disse que ele era a videira verdadeira, significa que ele era a videira completa, perfeita, ao contrário de Israel, que falhou em sua missão como videira. Israel é a videira imperfeita, a videira que falhou, a videira que errou, a videira que não produziu o que o Senhor desejava que produzisse. Mas Jesus chega no cenário dizendo: eu sou a videira, e para a alegria de todos vocês, eu sou a videira excelente. Eu sou a videira perfeita. Não há a menor possibilidade dessa videira falhar em sua missão. Era ao mesmo tempo algo aterrorizante para os discípulos ouvirem, mas também algo consolador. Porque enquanto eles estivessem ligados somente a Israel, Israel poderia falhar, como falhou sistematicamente. Mas quem está ligado em Jesus pode descansar. Ele não falha como videira. Mas depois de se revelar como videira verdadeira, Jesus fez outra revelação, capaz de fazer qualquer homem consciente tremer as pernas. Pelo menos aqueles que entendem o que é santidade. O versículo 1 completo diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor.
Eu vou repetir. Talvez vocês não tenham entendido. Segundo Jesus, o Deus Pai é o agricultor. Jesus estava falando que o grande El Shaddai é aquele que simplesmente falando trouxe à existência tudo que existe. Aquele que junta todas as águas do mundo, como viu o profeta Isaías, na concha de suas mãos. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aquele que é santo, santo, santo. Aquele que os seus olhos são como chama de fogo. A sua voz é como o som de muitas águas. O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Ele é o agricultor. Ele é o dono da vinha. É Deus Pai. É Deus Pai que estende suas mãos de poder sobre os ramos da videira. É Ele quem avalia quais são os ramos que estão dando bons frutos e aqueles que não frutificam. Se fosse um agricultor qualquer, a gente poderia viver de forma desordenada. Mas é Jeová que chega para a videira, que é Jesus, e olha para os ramos, que somos nós, e avalia a nossa vida. Por isso eu digo que o fato do agricultor ser o Deus Todo-Poderoso deve gerar grande temor em todos nós. O agricultor cuida de todos os ramos, todos. Não há um ramo que passe, que fuja dos seus olhos. Tanto os que dão frutos como os que não dão frutos são alvos do cuidado do agricultor. E esse cuidado, normalmente, irmãos, inclui muitas dores. Olha o que diz o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Não sabemos muito bem o que significa o verbo cortar aqui nesse versículo. Mas, independentemente do seu significado original, podemos afirmar que o tratamento de Deus para os dois tipos de ramo inclui dores. Dores. O que não frutifica será cortado. É dor. E o que frutifica será limpo. É dor. É sofrimento. Sendo que um sofrimento é para condenação e perdição eterna. O outro sofrimento é para purificação. Qual é o instrumento de Deus para o nosso crescimento e purificação? É o sofrimento nessa vida. É o que Jesus está dizendo. Seguindo, Jesus deu a ordem que pode custar a vida de cada um de seus discípulos. Ao versículo 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção. Segundo Jesus, todo ramo fora da videira está morto. É Jesus quem está dizendo. Não há vida fora da videira. Um ramo não pode bater no peito dizendo que quer ser ramo sozinho, independente. O ramo não pode chegar para a videira e dizer: a partir de hoje eu vou ser ramo do meu jeito. Eu vou mandar na minha vida. Eu vou viver sozinho. Quem sabe de mim é mim. Eu vou viver aqui a minha vida independente, não dependo de ninguém para nada. O ramo não pode falar isso. No momento que um ramo se desliga da videira, ele torna-se morto, segundo Jesus. O ramo só é ramo enquanto está comprometido com a videira. Eu me lembro o dia que alguém chegou para mim e perguntou se eu conhecia um livro intitulado Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. Eu não conheço esse livro, não sei se é bom, se é ruim. Conhece, pastor? Eu não conheço, não tenho como falar do livro. Mas o que eu percebi da pessoa que me perguntou é que ela estava
estava pensando na possibilidade de ser cristão sem ser comprometido, sem se comprometer com a videira, ser um ramo independente. Normalmente é assim. Normalmente aquelas pessoas que levantam a bandeira de mais Jesus, menos religião, o que ela quer é uma vida independente, de ser ramo solitário. Jesus está deixando bem claro o seguinte: sem Ele, sem estar ligado nele, não podemos fazer nada, somos mortos. Aquelas pessoas que mais berram que eu sou igreja sozinho, eu sou templo sozinho, na verdade está tentando desenvolver uma vida de ramo fora da videira. E segundo Jesus, isso é impossível. Jesus falou sobre os simpatizantes também aqui no texto que nós lemos. Um tipo de gente que gosta de Jesus, é fã de Jesus, ora para Jesus, canta para Jesus, mas não deseja ter compromisso com Jesus. Mas a notícia não é boa. Para somente os simpatizantes, os agregados, no versículo 6 diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Palavras de Jesus. Essa palavra de hoje, queridos, ou esse texto de hoje, não fala apenas da importância de Jesus, mas fala sobretudo de sua singularidade na obra da salvação. Ele não é apenas importante, ele é indispensável. Sem Cristo não há salvação. Ele é a videira em que todos nós devemos estar ligados. Jesus não pode ser encarado apenas como mais um caminho. Jesus não pode ser entendido de outra forma senão como o único caminho que conduz o pecador na restauração do seu relacionamento com Deus. Não há possibilidade dessa restauração, não há possibilidade do homem, do criador e criatura serem reconciliados, senão através de Jesus, a videira verdadeira. É disso que esse texto fala. É disso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus é a videira verdadeira. Então podemos descansar, pois sua obra é perfeita, seus planos não falham, ele não experimenta, ele não tenta, ele não sonha, ele decreta. Deus determina, ele decide, ele ordena, ele promulga. É para sairmos daqui nessa noite confiantes, porque estamos ligados não em uma videira qualquer, não em uma instituição qualquer, não em um homem, um guia, em um mestre qualquer, mas estamos ligados a Cristo, se realmente estamos ligados a Cristo. Jesus é a videira verdadeira, então podemos descansar, pois nossa salvação e nossa manutenção não depende mais de nós. É a videira quem providencia vida para os ramos. É a videira que sustenta os ramos, não o contrário. Jesus é a videira verdadeira, então podemos descansar. Dele vem tudo que necessitamos para viver. Chega, irmãos. Chega de buscar satisfação em outros lugares ou em outras pessoas. Quantas pessoas perdem a vida buscando satisfação em um pecador, em uma pecadora? Quantas pessoas realmente acreditam que serão pessoas mais plenas, mais felizes, quando conseguirem um tal sonhado emprego, ou uma promoção, ou um concurso público, ou um relacionamento? Não, não, não. Você não depende disso. Você depende de estar ligado a Jesus. Disso você depende. Você vai ser completo, vai ser pleno. Vai encontrar a verdadeira felicidade, ou como a palavra de Deus diz, será bem-aventurado à medida que você ligar-se a Cristo.
E ele sim irá não apenas suprir todas as nossas, as suas, as minhas necessidades, mas irá garantir a nossa caminhada até o final de nossa jornada. Nos dias mais difíceis de nossa história, nos dias mais difíceis de tua história, tua sobrevivência dependerá se você está ligado ou não em Jesus. O seu diploma é uma bênção. Graças a Deus por ele. Mas quando a tempestade chegar de verdade, ele fará pouco por você. O teu emprego é uma bênção. Foi o Senhor que abriu essa porta. Graças a Deus por ele. Mas quando a tempestade chegar de verdade, ele nada pode fazer por você. Não há garantias. Não há garantias. O teu relacionamento é uma bênção. Graças a Deus por isso. Foi o Senhor quem abriu as portas. Foi o Senhor quem os uniu. Mas quando a tempestade chegar, a pessoa que mais te ama é incapaz de garantir a sua sobrevivência. Somente Jesus pode fazer isso. Ou seja, no fim da história vai sobrar o que vai definir a sua história se você está ligado ou não a Jesus. Percebam. A tragédia toda é que é possível estar ligado a uma igreja local sem estar ligado a Jesus. É possível. Eu não acredito na possibilidade de estar desligado de um corpo local e estar ligado a Jesus. Já vimos que é impossível. Há um corpo, toda figura bíblica para o povo de Deus está no coletivo. O Senhor cuida de nós através de nossos irmãos. Mas é possível sim estar ligado numa igreja local e não estar ligado a Cristo. Ela não ter nascido de novo. Ela não ter se regenerado. Vai ser uma tragédia quando a tempestade chegar. Vai ser uma tragédia quando a chuva, os vendavais vierem contra a sua vida. O fim é iminente, a morte é iminente. O que vai definir a sua sobrevivência é se está ligado ou não na videira. Por isso, irmãos, eu quero terminar com um convite ao arrependimento para aqueles que estão desligados da videira, ou para aqueles que, mesmo ligados à videira, têm vivido uma vida como se estivesse desligado. Não tem reconhecido Cristo como o Senhor de sua história. Não tem se portado, como a palavra diz, de modo digno do Evangelho. Aquelas pessoas que, obviamente, usando a mesma figura que foi usada para Israel, guardada todas as proporções, aquelas pessoas que também foram chamadas por Deus para serem videiras, aonde estão, reluzindo a glória de Deus, mas têm feito ao contrário. Hoje é noite de arrependimento para cada um de nós. Para cada momento que nós desejamos dirigir a nossa vida como se não houvesse um Senhor sobre a nossa história. Ele ainda é Senhor. Quando ao longo desse mês, nesse púlpito, foi afirmado o senhorio de Deus, significa que nós não somos nada além de servos. Não podemos governar nossa própria vida. Nós não temos autonomia sobre a nossa agenda. Quem decide o que faremos em nossa vida é o nosso Senhor. Ou deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas infelizmente não tem sido. Não tem sido. Fala a verdade. Como que você agenda a sua semana? Você procura a vontade de Deus, o que fazer para glorificar o nome do Senhor, para se reunir mais com a igreja? Como é que você agenda a sua semana? Você sabe exatamente o que tem que fazer amanhã de manhã, sabe? Terça e quarta, já tudo programado. Se sobrar tempo. Se sobrar tempo, a gente se reúne numa reunião de oração. Se tudo coincidir, se tudo colaborar, a gente se reúne numa reunião de oração. Se tudo colaborar,
Se der, a gente comparece, a gente encontra o irmão, a gente faz uma leitura bíblica, um devocional. A nossa vida é assim. Na prática, vivemos como se nós não fôssemos ramos. Na prática, vivemos como se nós fôssemos independentes. Na prática, nós vivemos como se não houvesse um Senhor sobre a nossa vida, governando cada detalhe de nossa existência. A gente toma os nossos passos, a gente toma nossas decisões, a gente faz a nossa agenda, e o Senhor, se quiser, Ele abençoe. Que coisa estranha. Professamos que somos ligados à videira, mas vivemos desligados. Organizamos a nossa vida, planejamos a nossa história, agendamos a nossa semana como desligados. E hoje é noite de arrependimento. Para você e para mim, pelas vezes que temos vivido como se o Senhor não fosse mais Senhor. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pai querido, em primeiro lugar, queremos expressar nossa vergonha, Pai. Estamos envergonhados. Estamos envergonhados porque nós temos à nossa disposição a videira verdadeira, que pode, pronta para nos fortalecer, nos dar vida, nos sustentar. E ainda assim nós vivemos como desligados, como plantas autônomas, ao longo de toda a semana, e nos religamos a Ti no domingo, ó Pai. Que vergonha. Que vergonha, ó Deus. Que a Tua palavra seja gravada em nosso coração, mudando a nossa vida, mudando a nossa atitude, para que nós consigamos sair daqui nessa noite resolutos em viver para o Senhor, em primeiro lugar. Em fazer a Tua vontade, em primeiro lugar. Em cumprir a Tua agenda, em primeiro lugar, e depois a nossa. E confiar no Senhor, que o Senhor irá nos sustentar à medida que nós confiarmos em Ti, entregarmos a nossa agenda em Tuas mãos, Pai. Como nossa prioridade tem sido estranha e esquisita demais para servos de Deus. Nos perdoe, Senhor. Mas que essa seja a noite de transformação. Que a Tua palavra, Senhor, não as minhas, transforme a vida de cada um de nós. Por misericórdia que clamamos. Amém e amém.